polêmica entre D'Alessandro, a direção gremista reclamando da entrevista do dirigente colorado. E também o que pode acontecer na última rodada do Gauchão, quem o Inter pode enfrentar. E o valor que está sendo dado aos estaduais. É sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, a gente sabe o que está acontecendo aí no Gauchão, né? Eu não vou precisar retomar tudo de novo. Mas é incrível, porque aparentemente um diretor lá do Juventude também reclamou sobre o Daniel Bins. E não houve reclamação por parte do Grêmio, não houve reclamação por parte de ninguém. Só que se um time, em específico, reclamar do senhor Daniel Bins ou de qualquer outro árbitro, não pode. Aí o Grêmio reclama, aí tá errado. Que é o Inter. O Inter não tem direito de reclamar. O que aconteceu? Todo mundo sabe que teve uma entrevista do D'Alessandro pré-jogo, no último jogo do Internacional contra o São Luís, aonde o D'Alessandro falou, né, que não é lado pessoal, mas determinadas coisas acontecem sempre quando o árbitro Daniel Nobre Bins apita os jogos do Internacional. E aí o D'Alessandro reclamou da arbitragem, reclamou do Daniel Bins, reclamou nessa entrevista. E aí o presidente da Federação Gaúcha, o Luciano Oxman, chegou a falar, né, abre aspas, parece-me que o VAR tem sido muito bem utilizado, o nível da justiça feito, que é o grande objetivo do VAR, tem se mostrado adequado. Polêmicas sempre acontecem com ou sem VAR, isso que conversamos desde o ano passado. Claro que precisamos nos adequar e evoluir, mas acredito que foi um certo buscar a justiça dentro da partida. Bom, o que eu acho, tá? O D'Alessandro, né? Primeiro eu vou falar o que o D'Alessandro falou. O D'Alessandro disse: a gente não quer ser favorecido, queremos justiça. Quando é o Daniel Bins e o favorecimento é apenas de um lado. Temos de ficar de olho. Poderiam preservá-lo quando o Inter jogar. Entramos em uma instância que precisamos estar ainda mais unidos a partir de agora. Temos de tirar o Bins para preservá-lo em questões futuras. Eu não tenho nada contra ele. Minha função é defensor do clube. Cara, o que eu acho, tá? Realmente, não foi desse último Grenal que as polêmicas do Daniel Bins com o Internacional aconteceram. Eu acho que o VAR tem sim que tá no gauchão. Eu acho que uma... Opa, tá querendo faltar luz, mas tá tudo bem. Vamos lá. Eu acho que é regredir, tá? Eu acho que é regredir o gauchão não ter VAR. Tem que ter VAR desde a primeira rodada, tem que ter VAR na primeira fase. Só que é igual o D'Alessandro falou, a gente não quer ser favorecido, a gente quer igualdade, sabe? Essa coisa aí de um determinado time sempre ser favorecido, o cara lá do Ipiranga ser expulso porque falou, eu estou aqui, aliás, expulso não, né? Ele tomou o cartão amarelo, sabe? Essas coisas aí, poxa vida, sabe? Então, eu concordo com o D'Alessandro nessa questão. O VAR, como disse o presidente da Federação Gaúcha, eu concordo com o presidente da Federação Gaúcha, o VAR tá aí para ajudar. O VAR é um avanço. Obviamente, não pode uma competição igual ao Gauchão, com o Inter, com o Grêmio, não ter VAR desde o primeiro jogo. Tem que ter VAR em todas as rodadas. E isso foi uma evolução do futebol gaúcho. Isso foi uma evolução do Campeonato Gaúcho. É inadmissível não ter VAR. Porém, eu concordo com o D'Alessandro que tem sim alguns nomes que até pro bem da carreira deles, pro bem deles serem preservados. Não pode Daniel Nobre Bins apitar mais jogo do Inter. Não pode colocar o Daniel Nobre Bins para apitar um jogo de ida ou jogo de volta de uma final de gauchão se o Inter estiver na final. Não pode colocar o Daniel Bins numa semifinal aí de gauchão. Nem Brasileirão. A gente tem várias, até em Campeonato Brasileiro, várias lembranças, sabe, dessas polêmicas. Não é só o Bins, não é só o Rafael Klein. Tem tantos outros aí a nível nacional. Então o D'Alessandro está correto nisso. Tem que ficar de olho e preservem esses árbitros. Não coloca mais eles para apitar o jogo do Inter. Coloca então árbitros novos. Coloca então árbitros que estão começando agora. Porque esses mesmos marcados, preserva eles. Preserva eles. Então eu acho que o D'Alessandro tá certo sim nessa questão. Tá? E aí tem dirigente do Grêmio, todo o pessoal do Grêmio reclamando da fala do D'Alessandro. Pelo amor de Deus, né? Ó, vamos lá. Eu vou falar aqui o que vai ter aí nessa última rodada de gauchão. Todos os jogos são às 4h30 da tarde. E já tá praticamente tudo definido, tá?
Já está praticamente tudo definido. O que acontece? Grupo A, Grupo B e Grupo C, o Grêmio vai passar líder do seu grupo, o Inter vai passar como líder do seu grupo e o Juventude vai passar como líder do seu grupo, tá? Isso tá definido. O melhor segundo vai sair do grupo do Inter, né? Porque lá no grupo do Grêmio o Guarani ficou como segundo, mas não consegue alcançar o Caxias, por exemplo, do grupo do Inter. Mesma coisa o Monson também não consegue chegar aí, nem sequer o Monson vai ficar inclusive atrás do terceiro colocado do grupo do Inter. E o Monson, por enquanto, é o segundo colocado do grupo do Juventude. Aí depois tem alguns times que vão lá, conforme a tabela geral, jogar um quadrangular para ver quem não vai cair, quem que consegue uma vaga em Copa do Brasil. O melhor segundo sai do grupo do Inter. Ou vai ser Caxias ou vai ser Ipiranga. O time do Ipiranga enfrenta o Grêmio. O Ipiranga teria que ganhar do Grêmio e ainda secar o Caxias. O Caxias vai enfrentar o São José. Tá? O Caxias só depende dele. Se o Caxias perder e o Ipiranga ganhar, aí o time do Caxias passa. Aliás, se o Caxias perder e o Ipiranga ganhar, o Ipiranga passa, tá? Como o melhor segundo. Mas assim, Grêmio vai passar em primeiro, o Inter vai passar em primeiro e o Juventude vai passar em primeiro dos seus grupos. O melhor segundo vem do grupo do Inter, tá? Já sabemos disso. Vai ser o Caxias ou o Ipiranga. Caxias perde, Ipiranga ganha, é o Ipiranga. Independente do resultado do Ipiranga, se o Caxias ganhar, o Caxias garante como melhor segundo, ok? Aí o que acontece? Temos a tabela geral, o Internacional é o líder geral. O que teria que acontecer para o Inter não ser líder geral? O Inter teria que perder para o Monson ou empatar com o Monson. E o Juventude ganhar o seu jogo, que é, né, o Juventude contra o time do Pelotas fora de casa. Tá? Então o Inter só depende dele. Para ser o Grêmio, teria que acontecer muita combinação. Seria Juventude e Inter não ganhar, o Grêmio ganhar, ter toda a questão dos saldos. Então o Grêmio é praticamente impossível que fique líder geral. O Inter tem que só ganhar o seu jogo, depende só de si para ser o líder geral. Com isso, o Internacional vai enfrentar nas semifinais ou Caxias ou Ipiranga, decidindo no Beira-Rio. E na outra semifinal a gente deve ter Juventude e Grêmio. Juventude e Grêmio, olha, essa outra semifinal me chama muito a atenção. Nós vamos focar no nosso aqui, vamos focar no Inter, tá? Então, o Internacional com praticamente a liderança geral do grupo definida e acho que também merecido, tá? Bom, agora a gente tá vendo aí toda essa questão dos estaduais. Na última live que a gente teve aqui na última segunda-feira, a gente comentou um pouco sobre o valor dos estaduais, né? Quando eu tive aqui um torcedor do Atlético Mineiro como convidado, o Erlen. E agora, para encerrar esse vídeo, eu vou colocar um trecho do que a gente falou na última live, então, o valor que realmente tem que ser dado aos estaduais. Olha aí. Agora, essa semana tem Santos e Corinthians. Eu confesso que eu tô acompanhando mais o Gauchão, mais o Inter, mas a gente acompanha, assim, na medida que pode, os demais jogos. Mas agora, então, falando de estaduais em geral, né? Como que tu vê, assim, hoje os estaduais aí no Brasil? Tu acha que... Porque aqui no Rio Grande do Sul tem muito essa coisa de não ligo pro Gauchão, o Gauchão não vale nada. Mas a verdade é que a rivalidade Grenal, ela é tão grande que vale. O pessoal meio inconscientemente dão sim valor pro Gauchão. Porque, por exemplo, na primeira rodada, quando o Inter empatou com o Guarani, já tinha torcedor reclamando. Na segunda rodada, a segunda ganhou do Juventude. Aí na terceira, o Inter contra o São José não jogou tão bem. Na quarta, que o Inter enfrentou a Avenida, o Inter não jogou bem, o Inter não tava jogando bem. Já tinha gente muito irritada. Ou seja, é sim valorizado o estadual, mesmo que a pessoa não olhando. Por quê? Porque o que é o estadual? É a rivalidade. O mineiro é o torcedor do Galo querer ganhar do torcedor do Cruzeiro. Aqui no Rio Grande do Sul é o Inter querer ganhar do Grêmio, né? É o torcedor do Galo querer, obviamente, sempre levando no campo esportivo, querer tirar aquele sarro, aquela coisa sadia do futebol contra o torcedor rival, né? Sempre naquela coisa esportiva legal do futebol. Mas como que tu vê hoje os estaduais? Tu acha que é um momento ruim dos estaduais? Ou realmente o estadual a gente não percebe, mas tem sim um bom valor? Ou tu acha que deveria ser revisto? Porque o calendário no Brasil é uma loucura, né? Aqui no Rio Grande do Sul foi diminuído esse ano as rodadas também por causa desse calendário. Não, eu acho assim, poderia ser revisto sim, né? Eu acho que muitos falaram, não tem valor, eu acho que tem sim o seu valor sim, né? É estadual, então vamos dar um valor ao estadual. Tu disse aí que em relação ao Inter, o Atlético joga os 3 primeiras rodadas com sub-20, empata 0x0 primeiro, o segundo 1x1 e o terceiro 0x0, jogando aquele futebol horroroso, né? E chega no quarta rodada, onde que o Atlético volta aí na segunda-feira, chega segunda de manhã e quarta-feira à noite, tá jogando o clássico contra o América. E aí, o que você falou? Foi realmente o que o torcedor do Galo estava chiando e reclamando e falando, poxa, mas estão jogando o estadual para isso, aquilo outro. Alguns falavam, mas você não quer dar chance para a base, foi dar a chance. Só que eu acho que eles rifaram a base aqui. Então, eu acho que assim, o estadual não vale até você perder ele. Se você perde um estadual, aí você fala assim, mas o peso. Primeiro, eu acho assim, por isso que eu falei, o estadual tem que ter alguma revisão em algumas coisas, o calendário é horroroso, alguns campos são quase que, vamos dizer assim, né, bem, assim,
que não são profissionais mesmo ali, são de qualquer jeito. Então, assim, tem algumas condições bem fraquinhas, né, devido até às condições dos clubes do interior, ou até de outros clubes que tenham, que não é do interior, mas está próximo da capital, mas não tem ainda uma condição, é a primeira vez que chega. Então, assim, tem que ser revisto, sim. Mas você falar assim, eu não ligo para o estadual? Lógico que eu ligo. Um exemplo, hoje aqui em Minas, pergunta o atleticano se você não quer ser campeão do estadual esse ano. Não só por você estar na zoeira, tirar o sarro com o rival, o atleta está prestes a ser, se ganha esse ano, ex-campeão mineiro, algo que aconteceu ali de 78 a 83, e foi o único que fez isso. Tem um Deca campeão do América, mas não era profissional, era aquela meio lá, meio cá, enfim, mas profissionalmente um atleta pode se igualar à sua própria marca, sendo ex-campeão mineiro, isso que aconteceu em 78 a 83, quando o Galo tinha um tal de Reinaldo, Éder Aleixo, João Leite, essas coisas, né, enfim. Então são esses pontos que o atleticano tem aqui volta. Né? Então, assim, além de ter toda aquela questão, e eu acho assim, é besteira, é conversa de perdedor, de quem fala que estadual não vale nada. Muitos falam, eu vou comemorar só o domingo, ok, mas você pode ter certeza que isso vale para uma boa parte do ano, porque para muitos é o único título que ele vai ganhar no ano. Né? O exemplo, o Atlético foi muito bem, chegou na final da Libertadores, da Copa Brasil, ganhou o Mineiro só. Então, assim, eu acho que ele tem seu valor, e te falo até mais em relação ao valor, né, talvez não nos discorde ou não, o Atlético é campeão em 2021, que nós chamamos de tríplice coroa ou triplete, porque ganha campeonato estadual, Copa do Brasil brasileiro, então se não valesse nada, você não falava triplete. Entendeu? Então, assim, e às vezes a gente vê assim, mas não vale nada. Então tá, você ganha 2 títulos igual o Galo ganhou nacional, Copa do Brasil brasileiro, aí você não falar que não é triplete? Então você não pode falar. Então, eu acho que assim, ele tem o seu valor, é aquela questão de você saber o peso que ele tem. Não é você desvalorizar ou superfaturar. Não, o Campeonato Mineiro é o melhor do mundo. Não é. O estadual, não é. Ele também é o pior do mundo? Também não é. Porque tem a questão da rivalidade, tem o próprio Bernard no jogo, o Atlético e América, se não me engano, quando acaba o jogo, ele fala assim, nós vamos jogar em Nova Lima, que é um campo que tem um charme, que tem aquele estilo de campo do interior, daquele estilo que é Campeonato Mineiro, raiz. Então isso também é importante. Você vê que os jogadores, alguns deles, têm esse jeito. Então, assim, tem que se dar o seu valor que merece. Né? Porque quando você fala que não vale nada, é sinal que você está pensando assim, se eu perder, eu já tenho uma desculpa. Mas também, se eu ganhar, eu não sou o melhor do mundo, eu sou o melhor do meu estado. Então você tem esse valor. E se eu falo com você aqui, você deve falar assim, se eu pudesse escolher, eu queria que o Galo fosse campeão mineiro todo ano. Até porque a maioria das vezes, né, a final ia ser contra o Cruzeiro. Então, imagina,